Bom, está aparecendo aí para vocês a tela do arquivo com a questão? Sim, beleza. Então, começou a gravação agora. Para quem está pegando só a gravação, a aula de hoje vai ser resolução de algumas questões, plantão de dúvidas em específico, tudo isso para ajudar a relembrar um pouco mais do que vocês têm mais necessidade aí para a FUVEST nesse fim de semana. Então, a primeira questão que a gente vai tratar é essa questão da Unicamp de ontem, né? Fresquíssima. Prova de ontem da Unicamp, questão 15 aqui, que a gente pediu. Ai, da frente. Aqui, questão 15. Bom, fala de mapas temáticos. Os mapas temáticos são elaborados com a utilização de técnicas que objetivam a melhor visualização, comunicação, enfim, ele vai explicando o que são os mapas temáticos que a gente viu lá atrás, que eles se diferenciam de outros tipos de mapas, porque eles são mapas que eles trazem temas, e eles trazem diferentes tipos de assuntos. Eles servem para a gente visualizar espacialmente, geograficamente, todo tipo de assunto que a gente imaginar. E no caso, esses mapas aqui, dessa questão da Unicamp, eles estão falando de casos de Covid. Ele está explicando primeiro o que são mapas temáticos, né, representam fenômenos de qualquer natureza. Tá. O nível de organização dos dados qualitativos, ordenados ou quantitativos de um mapa está diretamente relacionado ao método de mapeamento e à utilização de variáveis visuais adequadas à sua representação. O que isso quer dizer? A gente classifica os mapas temáticos, basicamente, aí, né, em 3 tipos, que são qualitativos, ordenados ou quantitativos. O que isso significa? Significa que tipo de dado, que tipo de informação esse mapa está apresentando. É uma informação quantitativa, ou seja, você consegue visualizar essa informação através de quantidades? É uma informação qualitativa? Qualitativa quer dizer a partir da qualidade dela mesma, os tipos diferentes de informação. Ou ordenado, que é uma questão de graus, por exemplo. Você consegue ver onde tem menos de uma coisa ou mais de uma coisa a partir da forma como aquele mapa foi desenhado, certo? Então, por exemplo, um mapa qualitativo seria um mapa de aonde que se produz cana, aonde se produz trigo, aonde se produz laranja no Brasil. Aí vai ter um desenho específico para cana, para laranja e para trigo. São qualidades. Você relaciona essas informações de acordo com a diferença entre uma e outra. Num mapa quantitativo, você vai relacionar as informações de acordo com a quantidade que ele está apresentando. Por exemplo, quantidade de fazendas de cacau na Bahia por município. E aí vai ter uma cor diferente para cada município, ou uma bolinhas de menores ou maiores, e aí você consegue ver a partir das diferenças de quantidades. E o ordenado, mais ou menos nessa mesma lógica, você vê a partir da diferença gradual, né, de uma informação. Por exemplo, sei lá, clima, um mapa climático, em que você vê de uma região que vai ficando mais quente para uma região que vai ficando mais fria, e você vai vendo esse degradê. Enfim, só explicando aí mais ou menos o que são essas diferenças, o que é qualitativo, quantitativo, ordenado, que a gente usa aí para falar de mapas temáticos. Mas, spoiler, essa informação está aí só para confundir a gente. Mas vamos lá. Aí ele mostra 2 mapas. Mapa 1, casos confirmados de Covid por estado brasileiro, em julho. E aí a gente tem aí o número de casos notificados. Cada corzinha, cada achura diferente dessa, né, no sentido, ele vai indicar a quantidade de casos notificados por estado. Então, a gente vê aí que no estado de São Paulo, a gente tem mais de 100.001 casos notificados nessa data, né?
No estado aqui do Mato Grosso, que está listradinho para cima, a gente tem menos de 25 mil casos. Então, a gente consegue ver aí uma informação quantitativa, beleza? E o outro mapa, que é esse próximo aqui, mostra a taxa de incidência de Covid. Primeiro, né, o que é a incidência de Covid? E aí, para a gente entender o que ele está querendo dizer, a gente tem que olhar a legenda. A legenda mostra que ele está trazendo informações de número de casos de Covid por bilhões, por milhões de habitantes. Então, ele não está trazendo só um número cru, ele está relacionando esse número com a quantidade de habitantes, né? Então, a incidência do Covid. Bom, vamos lá para o restante da questão. Os mapas temáticos anteriores mostram o cenário brasileiro de pandemia em 7 de julho de 2020. O mapa 1 apresenta o número de casos confirmados e o mapa 2 a taxa de incidência por Covid-19 por estado brasileiro. Os dois estão por estado, um número de casos e o outro incidência, beleza? No que se refere à análise dos dados representados nos mapas, é correto afirmar que, e aí vamos lá para as questões, as alternativas. Alternativa A, o objetivo do mapa 1 é apresentar os dados de forma quantitativa, enquanto o mapa 2 prioriza uma apresentação qualitativa dos dados. De certa forma, a gente tem mesmo, e aí que eu falei que isso entra para confundir, o mapa 1 ele traz quantidades absolutas, de fato, e o mapa 2, ele traz uma informação diferente, mas essa informação é qualitativa, né? A qualidade, você entende? Bom, vamos chegar lá. Alternativa B. Os mapas 1 e 2 apresentam dados absolutos qualitativos referente à Covid-19 obtidos em órgãos oficiais. Bom, a gente viu que o mapa 1, lá, ele está mostrando o número de casos, e são casos, é um número absoluto, é um número fechado. Então, a gente pode dizer que o mapa 1, sim, ele apresenta um dado absoluto. Agora, o mapa 2, ele apresenta dados absolutos, ele está relacionando um dado com uma outra informação, ele está relacionando duas informações. Então, ele não apresenta dados absolutos. Concordam? Né? Se vocês não concordarem, vocês podem falar. Mas a gente pode eliminar a alternativa B, porque ela fala que as duas apresentam dados absolutos, sendo que a única que apresenta um dado fechado, um dado absoluto, é o mapa 1. A alternativa C. O mapa 1 apresenta os dados absolutos dos casos confirmados, beleza, isso que a gente acabou de falar, enquanto o mapa 2 apresenta a proporção de casos por milhão de habitantes. E, bom, é isso mesmo que ele está apresentando, né? Ele está apresentando quantos casos que a gente tem por milhão de habitantes. É uma proporção, não é? Então, a alternativa C, beleza. E a alternativa D, os mapas 1 e 2 apresentam dados proporcionais referentes à Covid-19, pois não é possível apresentar com exatidão os dados da área da saúde. Mas o mapa 1 está apresentando com exatidão, certo? Então, a D está errada na mesma lógica da alternativa B. Ela está falando que os mapas estão apresentando as mesmas coisas, mas na verdade eles estão apresentando coisas diferentes. Beleza? E aí sobrou aquela questão lá da A, né? É uma informação qualitativa, o mapa 2? De certa forma, né, a gente poderia até pensar que ele está, sim, dando uma qualidade a essa informação. Mas, na verdade, quando a gente fala de informações, quando a gente está pensando em cartografia temática e a gente pensa em termos qualitativos, a gente está falando justamente daquela questão de diferenciar uma coisa da outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E não é isso que o mapa 2 está apresentando. Ele está apresentando uma relação, que também pode ser quantitativa na verdade, o primeiro estaria mais para ordenado, né? E o segundo mais para quantitativo, se a gente for pensar nessa relação. Mas não qualitativo, porque ele não está diferenciando duas coisas totalmente diferentes uma coisa da outra. Ele está trazendo na forma de um cálculo, né? E quando a gente está falando em questão de cálculos, a gente não está pensando em qualitativo. Mas isso é uma coisa, é aquilo que eu sempre falo, que eu já falei na aula passada, quando a gente estava resolvendo questões da Unicamp. A Unicamp tem mania de cobrar coisas que são muito específicas, né?
Ah, então. Pois é. É aquilo. A Unicamp cobra coisas, conhecimentos muito específicos. Isso é muito especifiquinho, sabe? De cartografia temática. Por exemplo, eu fiz meu TCC sobre cartografia e lá no meu TCC eu falei dessas diferenças e eu, no fim do curso, ainda tinha dúvidas sobre o que realmente é o qualitativo, quantitativo ordenado, sabe? De diferenciação. Então, eu tenho essa crítica, né? E crítica minha, Ana Unicamp, de cobrar coisas que eu acho que é um nível mais de graduação do que de ensino médio, que é o que eles deveriam cobrar. Mas a alternativa C, ela não deixa errado. Tudo que ela está falando está certinho, né? Os mapas, deixa eu ver na frente. O mapa 1 apresenta dados absolutos, né? Verdade, e o mapa 2 apresenta proporção. E é justamente isso, é só a gente olhar na legenda. Ele está apresentando proporção. Então, a alternativa certa é a alternativa C. Beleza? De qualitativo no mapa 2? Então, não é qualitativo o mapa 2. Ele realmente não é. Para a gente dizer que ele é qualitativo, ele teria que estar apresentando coisas diferentes. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ele não está apresentando dados qualitativos. Ele está apresentando dados quantitativos também. Beleza? É isso. Ficou um exemplo de mapa qualitativo. Por exemplo, não sei se vocês lembram, lá no começo do curso, quando a gente falou de cartografia, eu trouxe um mapa falando quais estados. Não, era esse? Ah, sei lá. Eu lembro, acho que tinha um que mostrava os nomes mais comuns da Europa. E aí mostrava que o nome mais comum, sei lá, tô chutando, tá? O nome mais comum em Portugal era Pedro. O nome mais comum na Itália era Giovanni. E aí ele mostrava informações específicas. Você não tem muito como relacionar uma informação com a outra, né? Você só sabe que naquela região uma coisa predomina e na outra região é outra coisa que predomina. Ou que nem esse outro exemplo que eu falei, a gente que acho que tem aqui também na Unicamp. Deixa eu ver, peraí. Aqui, dessa questão 12, por exemplo. Essa questão 12, ele tem três mapas diferentes. Não é um bom exemplo. É que essa questão 12, ela pergunta lá sobre quais são as culturas, mandioca, trigo e laranja. Se ele tivesse no mesmo mapa mostrando aonde tem mais mandioca, aonde tem mais laranja, aonde tem mais trigo, a gente diria que aquele é um mapa qualitativo porque ele está qualificando quais regiões têm mais determinadas culturas. No Mato Grosso a gente tem mais gado, no estado de São Paulo a gente tem mais cana, então a gente está dando uma qualidade para aquelas regiões com referência ao que é produzido ali. Deu para entender, mais ou menos? Sim? Bom. Já deu para entender? Também? Todo mundo? É confuso mesmo, por isso que eu falo, são informações muito específicas, a gente tem que quebrar um pouco a cabeça para lembrar. Eu, por exemplo, eu mesma tenho uma grande dificuldade, eu tenho que quebrar um pouco a cabeça para diferenciar o que é um ordenado de um quantitativo, porque para mim são coisas muito parecidas, né? Apesar de serem categorias diferentes. Né? Mas o qualitativo é um pouco mais fácil da gente distinguir. Assim. Não é uma regra absoluta, mas em geral, quando você não está falando de quantidades, não está falando de números, o mapa provavelmente é qualitativo, beleza? E aí, tinha falado da questão 14 da Unicamp também, era isso? Da 14. Tá tudo bugado no computador aqui. Então, vamos lá para a questão 14. Bom, questão 14. A região nordeste brasileira é marcada por contrastes climáticos, né? Coisa que a gente já sabia, eu acredito.
Áreas úmidas e áreas com longos períodos de estiagem. Né? A gente lembra das 4 regiões ali as 4 zonas da região Nordeste, a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão, lembram disso? Então, a gente tem essas diferenças climáticas ali na região Nordeste. O mapa a seguir mostra a variação da umidade por meses em relação à distribuição das chuvas. Gente, sinceramente, esse mapa, eu odiei ele. Me perdoe aí o cara que produziu o mapa, mas ele não tá legal, ele não tá didático, ele tem muito parecida as informações. Tudo que é listradinho na horizontal, para mim, tá muito parecido. Eu achei ele bem confuso mesmo. Bem difícil de entender. Cadê? Peraí, deixa eu ver uma coisa rapidinho. Tá certo. Beleza. Então, ele mostra aí a variação climática na região Nordeste. Então eu também demorei para achar o de 9 a 11 meses. Também achei bem ruim essa visualização desse mapa. É um mapa com muita informação para você colocar isso tudo em preto e branco e com essas rachuras, mas enfim, né? A gente trabalha com o que a gente tem e aí a gente tem que diferenciar. Mas é bom a gente trazer, não ficar preso só ao mapa, mas tentar lembrar um pouco o que a gente viu sobre o Nordeste, o que a gente sabe sobre o Nordeste, né? Ele fala, sobre as características climáticas e distribuição das chuvas na região Nordeste, é correto afirmar que todas as áreas sem seca ou subseca recebem umidade da zona de convergência intertropical, além do incremento do vapor d'água no processo de evapotranspiração das florestas tropicais. Bom, o que me deixa desconfiada dessa. Tem muita aba aberta aqui. O que me deixa desconfiada dessa alternativa? Né? Fala que as zonas sem seca ou subseca recebem umidade da zona de convergência intertropical. Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas e a umidade do mar? Lá da zona da mata. Lembram que a zona da mata, Mata Atlântica, ela faz sentido onde ela está justamente porque ela recebe umidade do oceano? Então, não é só da zona de convergência intertropical, que fica lá na região do Equador, certo? Bom, além do incremento de vapor d'água no processo de evapotranspiração das florestas tropicais. O que a gente tem de floresta tropical na região Nordeste? A gente vai ter um pouquinho de Mata Atlântica ali na zona da mata, na região costeira, e só. A gente tem um pouco de cerrado, claro, mas quando a gente pensa em evapotranspiração das florestas, é claro que o cerrado também tem a sua parcela de evapotranspiração, criando nuvens e tal. Mas não é assim algo que vai realmente fazer muita diferença na quantidade de chuvas ali, certo? Então, vamos deixar essa questão, essa alternativa A de lado por enquanto. Bom, B. No centro do estado da Bahia, localiza-se a principal área no interior da região Nordeste, com 1 a 3 meses secos, devido ao efeito orográfico da Chapada Diamantina na formação de chuvas. Se a gente tentar ver lá no mapa de 1 a 3 meses secos, aonde que está essa linhazinha, essas linhazinhas na horizontal, essas são as mais fáceis de visualizar. Elas realmente estão aí na região mais central do Nordeste e pegam um bom pedaço aqui central da Bahia, que está mais ou menos nessa região aqui, certo? Então faz sentido o que ela está falando. Vamos deixar ela aí em stand-by. C. O período de estiagem das áreas com 4 ou 5 meses, lembram que a estiagem é aquele tempo justamente seco, quando não chove muito. Ocorre no verão, enquanto nas áreas com 6 a 8 meses secos ocorre no outono e inverno na Bahia e na primavera e verão nos demais estados. Bom, a região Nordeste, ela não é de novo, né? O que me faz desconfiar aí
dessa, dessa alternativa. A região Nordeste, ela é uma região grande, claro, mas não tão grande assim para a gente ter uma diferença tão drástica de meses secos e meses úmidos, né? Eu estava falando que aí o período de estiagem ocorre no outono e inverno na Bahia e na primavera e no verão nos demais estados. Por que só a Bahia, né? Existe uma fronteira mágica da Bahia que faz com que as dinâmicas climáticas na Bahia aconteçam diferente dos outros estados que estão ali pertinho dela, né? Porque nem o Sergipe entrou junto, né? Então, essa já é uma outra desconfiança que dá para a gente ter aí com base nessa alternativa. Então, a gente já pode, inclusive, até eliminar essa alternativa C, porque ela está trazendo informações que não fazem muito sentido. E a alternativa D, a distribuição da umidade na região Nordeste tem estreita relação com o tipo de vegetação. Nas áreas com 9 a 11 meses secos, ocorre a vegetação caatinga. Nas áreas com 6 a 8 meses secos, ocorre a vegetação de cerrado. Bom, esse mapa não dá para a gente enxergar muitas coisas nele, né? Mas a gente consegue lembrar mais ou menos aonde que fica o cerrado, aonde que fica a caatinga. A gente sabe que realmente a caatinga, ela é uma vegetação de clima mais seco, então faz sentido que ela seja numa região com 9 a 11 meses secos. E aonde tem de 6 a 8 meses secos, a gente tem a vegetação de cerrado. O cerrado realmente, ele é uma vegetação de clima tropical, com estações secas bem definidas. Mas se a gente for lembrar lá na definição do cerrado, a gente não chega a ter tantos meses secos assim no cerrado. Isso seria uma coisa, assim, se a sua memória estivesse funcionando bem, você poderia lembrar que não não tem tantos meses secos assim no cerrado. E olha aonde que ele está falando que é a região de cerrado no mapa. Isso dá para a gente enxergar bem. 6 a 8 meses secos a vegetação do cerrado. Ele pega como cerrado a maior parte do Nordeste. E a gente sabe que a vegetação que predomina no Nordeste não é o cerrado, mas sim a caatinga. Então, para a gente lembrando aí, né? Então, o mapa tá ruim, mas ainda dá para visualizar isso um pouco nele, que ele traz como cerrado a maior parte do Nordeste, vai até lá em cima, e o cerrado não chega tão lá em cima assim. Aqui mais para cima a gente já tem a mata de cocais, a gente tem uma coisa um pouco mais parecida até com vai já indo para a floresta amazônica ali pro lado do Maranhão, e a gente tem o sertão nordestino justamente nessa área mais central do Nordeste, que é inclusive uma área mais rebaixada, vegetação de caatinga. A gente fica, então, a gente já eliminou a C, acabamos de eliminar a D, a gente deixou lá em stand-by, mas eu falei para vocês que não tem necessariamente a ver com zona de convergência intertropical. O que sobra aí para a gente de um pouco mais fiel, né? Na verdade, bem fiel, é a alternativa B. No centro do estado da Bahia, localiza-se a área no interior da região Nordeste, com 1 a 3 meses secos, que é a região de Caatinga, o sertão da Bahia ali, certo? Devido ao efeito orográfico da Chapada Diamantina na formação de nuvens. E é verdade, né? Aliás, eu inverti as coisas, com 1 a 3 meses secos e não 1 a 3 meses de umidade. A gente tem realmente ali a Chapada Diamantina no sul da Bahia, e se vocês se lembram o que é chuva orográfica, é quando as nuvens se formam e elas chovem em determinada região porque elas não conseguem avançar, né, pela atividade dos ventos. Então, elas chovem por causa do relevo, o relevo impede que elas avancem, então chove ali mesmo. A gente tem um pouco mais de chuva naquela região por causa do relevo. É o que acontece também com a zona da mata ali, e é por isso, inclusive, que não chove tanto no sertão nordestino. Eu não gostei dessa questão. Eu achei esse mapa bem ruim, eu achei que ele confunde bastante. Inclusive, cadê ele de novo? Sem seca e subseca, de 1 a 3 meses, isso vai indo para dentro, vai ficando mais seco para dentro e depois volta, né?
É verdade. Mas eu achei esse mapa bem feio mesmo, eu achei que ele atrapalha bastante a visualização e o entendimento. Mas espero que tenha dado para entender um pouco a lógica aí, por que que a B está correta. Tudo bem para vocês? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês não concordam? Vocês estão falando aí de resolução? Gente, eu gosto muito de ver as resoluções comentadas do Objetivo. Não sei se vocês conhecem o site. Vocês colocam no Google resolução comentada Objetivo, acho que é isso. Deixa eu ver se eu pesquisei. Colocam no Google resolução comentada Objetivo, vai aparecer o primeiro link, curso objetivo, vestibular, resolução comentada. O primeiro link que vai aparecer tem resolução comentada de todos os vestibulares que vocês conseguirem se lembrar. Que eu consegui me lembrar, pelo menos, tem resolução comentada de todos eles e de vários anos anteriores, né? Então, fica a dica aí, caso vocês não conheçam. Inclusive, a prova da Unicamp de ontem já tá lá e tal. Beleza? Bom, a do Golfo. A do Golfo tá no Unicamp também, né? Deixa eu ver. Aqui, a 13, né? Do Golfo Pérsico. Essa, né? Ih! Ai, que susto, achei que tinha fechado. Sem querer. Então, vamos lá. Mas, e aí, a questão 13 também cai naquela mesma coisa que eu estava falando da Unicamp, de ser bem... como é que se fala? De cobrar conceitos específicos, de cobrar que você tenha decorado o que significa uma lista de nomes, cai nisso também, mas vamos lá. Porque basicamente o que essa questão está perguntando? Ela traz um texto falando da importância do Golfo, blá, 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 só para perguntar o que é Golfo, né? Mas vamos lá, vamos ler. A região denominada Golfo Pérsico, lá, né, no Oriente Médio, além do próprio Golfo, abrange, além do próprio Golfo, os países que se situam inteira ou parcialmente no seu litoral, né? O Golfo, então, mesmo que você não soubesse o que é um Golfo, está falando de litoral, dá para relacionar aí com o mar, beleza? Bom, aí fala quais são os países. A Arábia Saudita também é considerada parte da região, pois, embora a maior parte de seu território seja continentalizada e as principais cidades se situem no interior ou próximas ao Mar Vermelho, ou seja, não é no Mar Vermelho, ele tem mais de 600 quilômetros de litoral voltado para o Golfo, ou mais, com algumas cidades costeiras. Vocês já procuraram saber qual que é o Golfo Pérsico? Deixa eu ver. Só que aí eu vou ter que tirar. Mas sugiro que vocês pesquisem aí depois. No Google, o Golfo Pérsico. Deixa eu ver o que aparece de imagem. Tem pesquisa aqui. Vai, computador. Lá no Google Imagens vai aparecer o Golfo Pérsico. Uma grande massa de água ali na região pérsica. Basicamente isso. Mas vamos lá, a questão. Litoral, e aí ele explica que é litoral, é uma faixa de terra emersa, banhada pelo mar, que pode apresentar diferentes configurações, né? Aí a gente chama, que a gente chamou muitas vezes aí nas nossas aulas de costa, né? Região costeira, né? A gente até falou que a costa da Europa, ela é toda recortada, cheia de penínsulas e baías e golfos, né? Então, o litoral vai ser a faixa ali de praia mesmo, né? Por isso que a gente fala que a gente vai para o litoral, quando a gente vai para a praia e tal. Então, ele está explicando aí o que é litoral.
Para os países mencionados no texto, apresentando o litoral em formato de golfo é fundamental para o escoamento por via marítima do petróleo, a principal commodity do Oriente Médio. Aí ele pergunta, assinale a alternativa que define corretamente golfo. E aí é isso que ele quer saber, o que é um golfo. Bom, A. Reentrância do mar sobre o continente, possuindo grandes dimensões, com uma forma mais aberta para o mar. Então, a gente tem o mar entrando no continente, né? B. Parte do continente que avança para o oceano, com grandes extensões e cercada de água, ou seja, como se fosse um bracinho do continente que foi para o oceano. Não é isso. Quando a gente tem isso, a gente chama de península. Lembram? A Itália, por exemplo, é uma península. A gente tem a Península Ibérica. É quando o oceano tem parece que vai acabar, mas ele volta e tem mais uma reentrância, assim, um pedaço de oceano, de continente que avança para dentro do mar. Então, a B está falando de península. C. Barreira formada no mar e localizada próxima à praia, podendo ser formada por rochas, corais e restos de animais marinhos. Por mais que você não saiba o que é golfo, faz sentido que uma barreira seja bom para escoamento de mercadorias e de petróleo e tal, né? Se ele está falando que o Golfo ele é fundamental para o escoamento por via marítima, é importante para os países mencionados no texto por causa desse escoamento, então não faz sentido que uma barreira facilite esse escoamento, né? Então, mesmo que você não saiba o que é Golfo, não faz sentido essa informação aí da alternativa C. E D. Canais que ligam rios com o mar, onde ocorre muita sedimentação, com formação de bancos de areia e deposição de detritos. De novo, né? Beleza, podia ser canais que ligam o rio com o mar. Ele vai realmente facilitar o acesso ao mar por aqueles países que estão ali. Mas se ele tem sedimentação, formação de bancos de areia, isso dificultaria um pouco a navegação, né? Pensando aí um pouco mais logicamente. A gente tem a areia formando banco, sedimentando. Lembra o que é sedimentação? Quando as coisas acumulam ali, né? É a deposição de todos aqueles sedimentos gerados pelo atrito das rochas e tudo. Sedimentação é quando eles vão sendo depositados, eles ficam ali, estacionam e ficam ali. Então, a gente tem aquele acúmulo ali, isso não vai ser muito facilitador para navegação, assim, digamos, né? Então, também, assim como você, não faz sentido por causa disso. Ai, muita coisa aberta aqui, toda hora me perco. Bom, então, a B está falando de península, a C e a D está falando de outras coisas que não se relacionam com o Golfo, que não fazem sentido para o que a questão está trazendo da importância do Golfo. Sobre a alternativa A, que está realmente correta, reentrância do mar sobre o continente, possuindo grandes dimensões e com uma forma mais aberta. Então, é que a gente tem, e se vocês verem fotos aí do Golfo Pérsico, ou de qualquer outro golfo do planeta, a gente tem o Golfo... Gente, tá me dando branco. Mas ali na região dos Estados Unidos a gente tem o Golfo onde deságua o rio Mississippi ali. Golfo. Gente, esqueci o nome. Peraí que eu vou lembrar agora. Vocês vão ver que eles são reentradas, né? E que abrangem uma grande quantidade de terra em seu entorno, como uma baía, né? Vocês lembram o que é baía? Também tem a ver. E a gente tem vários golfos aí na Europa. Cadê o golfo que eu tô falando para vocês? O Golfo do México. Olha só como é que tá minha cabeça, eu não consegui lembrar o Golfo do México. Ali nos Estados Unidos, ali na região dos Estados Unidos, México, Cuba. Então, como se fosse uma área, mais ou menos, circular, abrangente, onde o mar então, dá uns brancos, né? Onde o mar meio que como se fosse adentrando o continente, a gente tem uma quantidade de terra no seu entorno. Então, é bom para todo mundo que está ali no entorno, né? Navegação, escoamento, tudo isso. Beleza? Essa do Golfo, ela é bem meio básica essa questão, mas no sentido de que ela exige mais memória do que raciocínio, sabe? É mais decoreba mesmo, assim.
A Unicamp tem esse problema, existe muita coisa de memória mesmo. Já que a gente está falando de Unicamp, tem uma questão que eu achei bem legal na Unicamp, que nem é geografia, acho que é de português, que fala da Terra plana vista. Eu achei bem legal essa questão. Até pensei em exemplo de interdisciplinaridade. Deixa eu mostrar ela aqui para quem não fez a Unicamp. Ela tá lá. Essa é a gatinha. Peraí, cadê? A prova que eu tava vendo, ela tava em outra hora. Aqui, né? Terra plana vista, no país cujo destino foi desenhado por ventos e velas há 520 anos, hoje abundam birutas. Eu achei bem legal, porque ela... A gente sabendo um pouco de geografia, a gente consegue responder ela, né? Fala assim, da expressão... Cadê? O efeito humorístico da leitura dessa edição decorre mais precisamente do uso da expressão terra, vista que remete à época em que a Terra ainda era plana, né? Como assim, um dia a Terra foi plana, né? Achei bem legal. Eu acho bem legal como muitas vezes a geografia ela tá em outras coisas também, né? Achei bem bacana essa questão. Você não achou a biruta engraçada? Por que não? Eu achei legal o trocadilho e o desenho da biruta e com o vento e tudo, né? Você lembra também? A gente viu que lá na aula de clima que biruta é aquele equipamento que a gente usa para saber qual é a direção do vento, né? Então, no começo eu também achei que era o logo deles. Mas aí. Puta, não acredito. Mas aí ele fala realmente, né? Se a gente for prestar atenção, ele fala. O destino foi desenhado por ventos e velas. Os portugueses chegaram aqui através do vento. E hoje a gente tem um monte de birutas que indicam a direção do vento. Né? Eu achei bem bacana. Né, então, depois eu fiquei pensando, falei, realmente, o vento, biruta, faz sentido. É um trocadilho, né? Achei bem engraçado essa. Vou até procurar essa página no Facebook depois. Mas, bom, tem mais alguma? Mesmo, não sei se vocês querem ver mais alguma coisa da Unicamp ou outra questão de outra prova, ou... Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui que eu acho legal pra gente falar. Tá, tem uma aqui que eu acho bacana. Eu vou tirar essa da Unicamp e vou colocar essa outra aqui, que é da FUVEST do ano passado. Não, ela é do Enem do ano passado. Deixa eu colocar aqui para vocês. Enem 2019. Tá aparecendo aí para vocês a questão 46 do Enem do ano passado, prova azul. Beleza. Então, essa questão eu acho ela interessante para a gente pensar, porque ela traz esse termo antropoceno, e antropoceno é um termo que está bem em voga ultimamente, está aparecendo bastante. Então, vamos falar um pouquinho aí de antropoceno. Bom, ela fala da pegada ecológica gigante que estamos deixando no planeta, está transformando de tal forma que especialistas consideram que já entramos numa nova época geológica,
o Antropoceno. Lembram? A gente tem lá o Terciário, o Holoceno, o Arqueozoico, o Proterozoico, enfim, várias eras e épocas geológicas. E aí, muitos estudiosos estão dizendo que a gente está entrando numa nova era, que é o Antropoceno, que é uma era em que a atividade humana é tão intensa que consegue mudar o planeta, né, geologicamente, assim como uma força geológica, né? Então, o Antropoceno. Muitos defendem que se não travarmos a crise ambiental, mais rapidamente transformaremos a Terra em Vênus do que iremos a Marte. Aí fala quem atribui o Antropoceno, enfim. Aí vai. A concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica concebida a partir da capacidade de influência humana nos processos de. E aqui eu acho legal para pensar essa questão, justamente porque ela pergunta no que os seres humanos estão impactando aí no planeta. O que a gente tem capacidade, o que ainda é atribuição só do planeta, digamos assim, e o que a gente é capaz de modificar, né? Então, vamos lá. Aí a gente fala, ela traz aí os 5 diferentes tipos de processos eruptivos, exógenos, tectônicos, magmáticos e metamórficos. Bom, beleza. E aí é uma questão para a gente pensar, e por que eu trouxe essa questão também? Porque a gente não teve tempo de falar muito de questão ambiental, né? Ficou faltando essa aula aí, né? Vocês ficaram com a aula do Lucas, eu ia falar um pouco mais, mas acabei não falando, mas acho que ela é importante para a gente pensar nisso também. Eu sempre abro de errado aqui. Bom, e aí a gente tem, e ela é boa para a gente relembrar algumas questões aí de geomorfologia, de geologia e tal. Vamos lá para os processos da alternativa E, processos metamórficos. Processos metamórficos, eles têm a ver, então, com a questão das rochas metamórficas. Como que as rochas metamórficas se formam? Quando rochas ígneas ou rochas sedimentares sofrem tanta pressão e temperatura que elas mudam sua configuração mineralógica e elas se tornam outra coisa. Então, rochas metamórficas. E aí é uma questão da gente ter um pouco de bom senso. Será que a gente está trazendo tanto dano assim para o nosso planeta que a gente está conseguindo mudar a configuração das rochas? Claro que em laboratório a gente conseguiria fazer isso, mas em escala geológica. A gente está impondo tanto peso e esquentando tanto assim o planeta, né? A gente tem a questão do aquecimento global, é claro, mas é importante a gente pensar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem a questão do aquecimento global e é isso tudo que está acontecendo com a nossa atmosfera. Está acontecendo fora da superfície do planeta. Da superfície, eu quero dizer, do nível do solo e das rochas e tal. Bom, magmáticos, a mesma coisa, vai na mesma lógica. A gente tem aí o magma, né? Como a camada ali, predominando ali no manto, que é a camada abaixo da nossa crosta, e a gente, na verdade, nem consegue escavar até o fim da nossa crosta, quanto mais influenciar alguma coisa no magma, né? A gente tem, claro, saídas de magma para cima da crosta, nos vulcões e tal, inclusive teve uma grande erupção esses dias, não sei se vocês viram, mas é uma coisa ainda de dentro para fora do planeta, a gente ainda não consegue chegar tão fundo a ponto de nem utilizar esse magma, quanto mais influenciar aí com força sobre ele. Processos tectônicos também, a gente tem como processos tectônicos essa questão da crosta, os limites de placa, e ainda não temos tecnologia suficiente para fazer com que uma placa mova numa direção específica. Se fosse assim, a gente já teria controlado terremotos, a gente já teria controlado vulcões, né? E a gente ainda não chegou nesse nível. Eruptivos vai na mesma lógica do magmático, do tectônico, porque está tudo muito relacionado, né? A erupção vulcânica é justamente quando esse magma está saindo de dentro da crosta. O que sobra? Os exógenos. E aí eu acho importante a gente se lembrar. As forças exógenas de formação do relevo tem tudo a ver com o clima, né? Então, tudo a ver com o que está fora da crosta da Terra. E nós estamos fora da crosta da Terra.
E a gente tem conseguido impactar o planeta de tal forma que a gente consegue afetar esses processos exógenos. A gente está afetando o clima, a gente está causando grandes erosões, quando a gente desmata, ou quando a gente tem atividades mineralógicas, né? Grandes mineradoras, a gente impacta realmente o planeta, o clima do planeta e a superfície do nosso planeta, tudo isso que está externo, exógeno. Então, nesse caso, a alternativa certa é a alternativa de processos exógenos. É uma questão meio básica, né? Pode ser que alguns de vocês tenham até pensado, né, não faz sentido mesmo ser as outras, é uma questão relativamente fácil, mas eu gosto dela e eu quis trazer ela para a gente relembrar algumas coisas de geomorfologia, porque eu acho que ela dá para relembrar, e essa questão ambiental também, dessa da gente ter o senso crítico. A gente impacta o planeta, sim, muito, mas aonde que a gente está impactando, né? É justamente onde a gente está. E é isso. Alguma dúvida quanto a essa? E eu não falei do relevo do estado de São Paulo. Deixa eu pensar. Tem um mapa. Peraí. Relevo do estado de São Paulo é um assunto que foi muito. Ele é sempre tratado e relembrado pelo Jurandir Ross, que é um geógrafo da USP, e a USP tem esse quê de ser meio bairrista, e eu vou colocar aqui, peraí. E falar de coisas que os seus pesquisadores estão pesquisando. Basicamente isso. Deixa eu ficar. Então, vamos falar basicamente do relevo do estado de São Paulo. Uma coisa que é importante a gente saber sobre o relevo do estado de São Paulo é que ele tem esses diferentes níveis. E a gente enxerga isso em outros estados do Brasil também, mas no estado de São Paulo isso é bem específico e evidente. E a gente tem também o relevo, o domínio morfoclimático dos mares de morros no estado de São Paulo. Então, são coisas um pouco mais específicas daqui. E ele é meio que, como é que se fala? Não diria exatamente um exemplo, mas a partir da lógica que a gente tem do relevo do estado de São Paulo, a gente consegue estabelecer mais ou menos uma lógica para outros estados do Brasil também. Digo esses que são mais costeiros. Está aparecendo aí para vocês na imagem? Bom, peguei aqui no Google Imagens, uma imagem aqui do relevo do estado de São Paulo. E o que eu quero mostrar para vocês? Uma coisa que é bem característica aqui do estado de São Paulo é a presença da Serra do Mar aqui, que é justamente aquela serra que a gente desce, o nariz entope toda vez que a gente vai para a praia, né? Então, a gente tem a Serra do Mar, a gente tem a região costeira, lá na praia, lá embaixo, que é no nível do mar. A gente vai ter uma planície costeira, em alguns lugares um pouco mais curta, em outros lugares um pouco mais longa, ou seja, em alguns lugares a serra está mais perto do mar, em outros ela está mais afastada. E aí a gente tem uma grande subida, que é a subida da escarpa da Serra do Mar. As serras, eu já comentei com vocês, elas são diferentes de montanhas porque, além de elas serem compridas, né, a Serra do Mar, ela pega aqui, ó, de ponta a ponta, né, do estado de São Paulo, nessa direção, não sei se vocês estão vendo a setinha, mas ela vai lá do Rio de Janeiro até o Paraná, né, elas, além de serem compridas, elas têm uma característica de que um lado delas é bem alto, bem íngreme, e o outro lado vai descendo aos poucos. Ela não forma, ela não é simétrica. As montanhas costumam ser mais simétricas, a gente vê aqueles picos assim, né? As serras não, ela tem um lado muito íngreme e o outro nem tanto.
Então, a gente está aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, numa região de Planalto. A gente tem a praia lá embaixo na região costeira, sobe a serra e a gente aqui está em cima da serra, basicamente. Ela vai abaixando aos poucos, mas a gente está basicamente em cima dela. E bem característico também é a questão aqui do Vale do Paraíba. Por que ele é um vale? Porque ele é uma região rebaixada entre dois grandes espigões, duas regiões muito altas, da onde vêm os rios e tal, que são a Serra do Mar, aqui no leste, e a oeste, né, noroeste, na verdade, a gente tem a Serra da Mantiqueira. E a Serra da Mantiqueira, ela se prolonga um pouco mais aqui. Então, e aí a gente vai ter aqui mais no interior a Serra de Botucatu, mais ou menos na mesma lógica. Então, o que a gente tem de relevo do estado de São Paulo, né? A gente costuma ver, às vezes, em provas e tal, um perfil do relevo do estado, que é, eles traçam uma linha sobre uma carta topográfica, lembram os mapas topográficos que mostram para a gente as altitudes e tal? Então, traçam uma linha em cima de um mapa topográfico e vão desenhando conforme onde tem subida, onde tem descida, onde tem subida, onde tem descida, né? E a gente vai vendo esse relevo como se a gente estivesse vendo ele de lado, de perfil mesmo. Então, a gente vai ter uma subida, que é a Serra do Mar, uma descida aos poucos, depois a gente vai ter outra subida, que vai ser a Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba, ou a Serra de Botucatu, no interior do estado, e depois mais uma descidinha gradual, né? Basicamente, essa é a configuração, né? A gente tem uma subida e uma descida, e depois aí de Botucatu até o Rio Paraná, lá na divisa do estado de São Paulo, a gente vai ter esse relevo de mares de morros, vários morrinhos pequenininhos e tal. E uma coisa interessante da gente pensar é que a gente tem o Rio Tietê cruzando o estado de São Paulo nessa mesma direção, né? Ali passando pela Serra de Botucatu, mas o rio não sobe montanha. Então, como é que o rio faz onde a gente tem uma área de subida, né? E depois desce de novo? Então, a gente vai ter no Vale do Rio uma região um pouco mais rebaixada. Então, é sempre importante a gente pensar. Quando a gente pensar no perfil topográfico, né? Traçando de ponta a ponta e aonde que sobe, aonde que desce, a gente também tem que considerar se a gente tem rios passando por ali, né? Porque onde a gente tem rios, a gente vai ter regiões um pouco mais rebaixadas, planícies, e no caso aí do estado de São Paulo, a gente tem o rio Tietê cruzando em direção ao interior. Então a gente tem que considerar isso também, tá? O perfil cruza o rio, a planície do rio e tal, né? Em alguns casos, e aí só por curiosidade, no interior a gente tem o rio Tietê passando como se fossem vales muito profundos, a gente tem ele como se fossem pequenos canyons, assim, sabe? A gente tem o relevo e o rio passando lá no fundo. Isso acontece também com o rio Tietê. E é claro que a gente tem que considerar também que onde a gente tem a planície, a gente teve um grande processo de erosão que rebaixou todo o seu entorno ali, né? Então, sempre é importante a gente lembrar da hidrografia quando a gente está falando de relevo também. Eric, clareou um pouco a mente aí sobre o relevo do estado de São Paulo? Se você tiver dúvidas em específico sobre esse assunto, você pode me mandar no WhatsApp também. Adoro falar sobre esse assunto. Beleza. Então, gente, eu vou encerrar, porque já passou da hora e eu tô com fome. Vocês devem estar também, que estavam na aula antes, né? E é isso. Eu desejo a vocês uma ótima prova no fim de semana. Espero que a memória esteja funcionando super bem. Ah, sim, a gente vai ter aula ainda entre a primeira e a segunda fase, mas pode me mandar no WhatsApp, sem problema também. Eu quero fazer algumas questões de segunda fase com vocês também depois. A gente pretende semana que vem a gente resolver as questões da FUVEST, da primeira fase, e aí depois a gente vê questões também, estratégia aí para a segunda fase, isso é bem importante também. Aí a gente vai vendo questões da FUVEST semana que vem, se preparando para o Enem, beleza? Eu espero que a prova de vocês seja ótima no domingo. Boa sorte, que caiam coisas que vocês estudaram. Ah, então, chama a gente aí, pode me chamar, ou o Lucas também, se você quiser, quem você tiver mais afinidade.
Mas estou super à disposição mesmo, para ajudar aí para a segunda fase. Beleza? Isso, que dê tudo certo, boa sorte para vocês, boa prova, que espero que só caiam questões que vocês já estudaram bastante, que a memória esteja funcionando bem, levem um chocolatinho, dizem que é bom para a memória também. E é isso, boa sorte, me chamem qualquer coisa, mesmo antes da prova, bater uma dúvida como é que era aquilo mesmo, acho que estarei, eu acho que eu vou viajar esse fim de semana, mas eu acho que estarei com o celular, então, se eu demorar para responder, desculpa, mas eu pretendo responder sempre assim que possível, beleza? Então, até semana que vem, gente. Beijos para vocês. Até.